diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus lábios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo ele é um salmo de ação de graça, né, convidando para que nós venhamos celebrar o Senhor, né, com alegria. Todas as terras, todos os povos devemos louvar ao Senhor e apresentá-lo diante dele com cantos e saber que ele é Deus Todo-Poderoso. Só ele é merecedor de toda a honra, de todo o louvor. E aqui o Salmo fala que o poeta enfatiza repetidamente a necessidade de louvor e servir a Deus. Este salmo de ação de graça ressalta a alegria proveniente do louvor ao Senhor. Todos são convidados a louvá-lo, porque somente Ele é Deus, o Criador, do qual dependemos. Ele também é bom pastor, que cuida do seu povo. Sua misericórdia dura para sempre. Então devemos, louvar ao Senhor com amor, com gratidão, com alegria. Então vamos, exaltar esse nome, que é tão grande e tão maravilhoso que é o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, Senhor meu Pai, desde já, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que o Senhor continua, Pai, abençoando, ó Deus, as nossas vidas. Que o Senhor vai tirando, ó Deus, toda a timidez, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda a timidez, ó Pai, das irmãs, ó Deus, que venha cair por terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, dê coragem, Senhor, para que elas possam também, Senhor, vir aqui à frente, meu Deus. Porque mesmo às vezes a gente fica meio tremendo, mas Deus é quem nos sustenta, é Ele que nos dá coragem. Então precisamos, ó Deus, tomar a frente, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando, fortalecendo cada irmã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja avivando as irmãs, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o pregador, Senhor, que vai pregar a Tua palavra, que o Senhor venha usar ele de uma forma especial, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que seja o Senhor falando, Deus, através da boca dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço, Pai. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós engrandecemos o teu nome, nós glorificamos ao Senhor na beleza da tua santidade, diante da tua grandeza. Ó Deus, nossa mente humana não é capaz de compreender quão grandioso é de fato o Senhor. Ó Deus, e nós nos rendemos diante da tua grandeza, diante do teu poder. Ó Deus, diante do teu senhorio, porque tu és rei e reina sobre nós. Ó Deus, nós nos rendemos diante da tua majestade nesta noite. Ó Deus, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de poder, ó Deus, participar desse culto. Ó Deus, pelo privilégio de poder cantar louvores a Ti. Ó Deus, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra e reconhecer cada vez mais o Senhor e a Tua grandeza e como o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, bendito seja o Teu nome. Fala conosco nesta noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós vimos, o Salmo 93 fala sobre o poder e a majestade de Deus. Esse salmo é um cântico que exalta a majestade. Esse salmo é um cântico que exalta a soberania, a imutabilidade de Deus. Ele descreve aqui o Senhor como rei que governa todas as coisas, incluindo as forças poderosas da natureza e os reinos passageiros dos homens. Em um mundo, irmãos, em que nós vivemos, um mundo tão instável, onde há tantas turbulências, onde um mundo em que nós vivemos muitas vezes com tantas incertezas, essa passagem bíblica nos lembra de que Deus, Ele reina, e a sua palavra é firme para sempre. De que Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as circunstâncias, de que nada foge do seu controle, e por Ele estar no controle de todas as coisas, nós podemos ter confiança, independente das circunstâncias, Ele é Deus e Ele governa com mão forte todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Amém? E é sobre essa soberania do Senhor que eu gostaria de compartilhar, sobre a soberania do Senhor sobre toda a criação. Amém? O Salmo, o versículo 1, ele já começa se dizendo: o Senhor reina. E o texto prossegue: está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de força. O mundo também está
firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Irmãos, o Salmo já começa dizendo assim, trazendo essa seguinte afirmação: o Senhor reina. O Senhor reina. Ele governa sobre todas as coisas. Ou seja, ele está dizendo, o seu domínio não é temporário, nem instável. O seu reino é eterno. O seu reino está sob controle sobre todas as coisas. Diferente dos reis humanos, diferente dos governos humanos, cujo poder é tão frágil, o Senhor, o texto vai dizer que se veste de majestade e de força. Esse é o rei que nós temos. Não podemos depositar a nossa confiança nos reinos desse mundo. Os reinos desse mundo são falíveis, são frágeis. Eles podem cair a qualquer momento. Mas o reino de Deus é soberano. O reino de Deus é estável. Ele não se abala. Ele permanece para sempre, por toda a eternidade. Amém? Nós podemos ver, irmãos, que a criação é sustentada por nosso Deus. É por isso que quando Samuel fica chateado lá, quando o povo clama por um rei, e Samuel fica chateado porque de fato os filhos de Samuel, o povo não queria como líder sobre ele. O povo queria, o povo basicamente falou assim: Samuel, nós queremos você como líder nosso, mas nós não queremos o seu filho. Nós queremos um rei para nós. E Deus vai falar para Samuel: Samuel, não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Eles não precisavam de um rei, pois Deus era o rei sobre todos os reis. Deus era o rei eterno. Deus era o rei eterno sobre toda a criação. O povo de Israel não precisava de um rei. Por isso eles não rejeitaram o profeta. Eles não rejeitaram simplesmente os filhos do profeta, mas eles rejeitaram a Deus, porque eles não reconheceram Deus como rei soberano sobre eles. E aqui o texto vai dizer que a criação é sustentada por ele. O texto vai dizer: o mundo também está firmado e não pode vacilar. Irmãos, Deus sustenta toda a criação. Nada acontece sem que ele permita. Nada foge do seu controle. E por que é tão importante saber disso? Porque isso nos dá segurança. Mesmo em tempos de crise, Deus continua no trono. Nós estamos vivendo, irmãos, eu particularmente, eu não sou tão velho assim. Vocês têm alguns aqui que têm mais janeiro do que eu. Provavelmente já passou por uns períodos de seca maior do que isso. Do meu tempo em que eu me tenho por gente, nem da época depois de 99, de 2000 para cá, eu não me lembro de um tempo tão ruim de chuva como foi na nossa região nesse ano, nessa temporada de chuva. E tão quente. Eu me lembro que já teve tempos ruins que a lavoura não produziu. Desde 2000, eu me lembro que a última grande lavoura foi em 99, depois de 2000 para cá, a lavoura foi diminuindo gradativamente até o ponto de zerar o feijão, o plantio do feijão e milho. Depois de alguns anos passados, ela choveu de novo e o povo começou a produzir de novo. Mas eu não me lembro desse período de 2000 para cá, um ano tão ruim de chuva como esse. Onde, assim, a gente via as lavouras perdendo, mas às vezes chovia muito numa época e pouca na época da flor, algo assim. A lembrança que eu tenho na minha cabeça. Esse ano, irmão, poucas vezes choveu geral, que a chuva geral faz realmente a diferença. Porque quando chove assim, choveu em Lapão, não choveu nos patos, choveu nos patos, não choveu em Lapão. Aquela chuva esporádica assim, isso é sinal de muita pouca chuva para a região. E eu vejo um cenário de grande dificuldade nesse ano, principalmente para quem tem gado, para quem não tem uma estrutura, para quem tem um poço com pouca água. Eu vejo esse cenário de dificuldade. Eu estou vendo ali na beira da estrada um gado que foi botado ali já no milho, já secando já, e eu já vi que ele já passou por cima da roça, já acabou com aquele milho, praticamente. Eu quero dizer, irmãos, que isso está totalmente fora do nosso controle. De que muitos de nós
principalmente quem vive da agropecuária, vai sofrer, de que vai ter muitas dificuldades, pode ser que tenha muitas dificuldades esse ano por causa da seca. Existem municípios que já estão colocando o município em estado de calamidade, ou outro termo lá usado, porque estão vendo que o impacto da falta de chuvas no decorrer desse ano, e a gente sabe que se qualquer chuva que der aí, ela não vai fazer tanta diferença no cenário para este ano. Nós estamos vivendo um clima como se fosse o auge da seca, quando na verdade o auge da seca é junho, julho, agosto. Aí é onde que vai se preparar o tempo para as novas chuvas. Mas nós já estamos vivendo como se fosse o auge da seca agora. Eu quero dizer, irmãos, que isso está totalmente fora do nosso controle e que nós possamos passar por lutas. A região pode enfrentar dificuldades, mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que ainda que as coisas pareçam estar fora do nosso controle, nós servimos a um Deus que nada foge do seu controle. De que essa seca que nós estamos enfrentando não é uma surpresa para Deus, mas Deus está plenamente preparado para ouvir o nosso clamor e para satisfazer os desejos do coração do seu povo, que Ele está plenamente preparado, porque Ele é soberano, apesar de nós sofrermos, mas ainda assim Ele está no controle. Nada foge do seu controle. Pode ser difícil, sim, pode ser calor, sim, mas ainda assim o sustentador do universo está no controle de todas as coisas, e é por isso que nós podemos ter segurança que mesmo que em tempos de crise, Deus continua no trono, reinando soberanamente, poderosamente. Amém? O texto prossegue dizendo: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Irmãos, o trono de Deus é eterno. Deus não foi coroado, nem assumiu o governo em um momento específico da história. Ele sempre foi e sempre será o rei acima de todos os reinos. Ele é quem dá o trono, Ele é quem destrona reis nesta terra. Amém? Isso nos aponta, irmãos, para a eternidade de Deus. E a certeza de uma coisa, de que seus planos, eles não falham. Porque, irmãos, muitas vezes quando nós depositamos a nossa confiança em reinos dessa terra, esses reinos, eles podem ser provisórios. Esses reinos, eles podem falhar. Mas eu quero dizer que o trono de Deus, o reino de Deus é eterno. E porque é eterno, esse trono de Deus, ele não falha, e nós podemos ter confiança nas suas promessas. De que esse mundo pode ser abalado, de que as forças desse mundo podem abalar esse planeta, as águas podem invadir a terra seca, mas ainda assim Deus reina soberanamente, e nós podemos ter confiança na sua promessa, de que seus planos, Ele não podem ser frustrados, e de que os planos que Ele tem para a sua igreja, que os planos que Ele tem para mim e para você, eles não falharão. Nada foge do seu controle. Amém? Isso nos aponta para a eternidade de Deus e a certeza de que seus planos não falham. Irmão, nós podemos aplicar isso na nossa vida, diante das incertezas da vida, nós devemos confiar na soberania de Deus. Nós podemos confiar no poder de Deus. No poder de Deus. Governos mudam, situações variam, mas o trono do Senhor é eterno. E nós, como cristãos, nós devemos nos submeter ao seu governo. Nós, como servos de Deus, nós devemos descansar na certeza de que Ele, Deus Todo-Poderoso, nos sustenta em todas as coisas. Não tenho dúvida que essa seca será difícil, mas eu também tenho uma certeza de que Deus nos sustentará. E que Deus nos fortalecerá, nos fará passar pela prova, como já cantava Lázaro, vamos passar pela prova, dando glória a Deus. Amém? No verso 3 e o verso 4, diz assim: os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram o seu ruído, os rios levantaram as suas ondas.
O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Irmãos, sabe o que nós aprendemos aqui? De que o Senhor reina sobre as tempestades e as forças da natureza. As forças da natureza são poderosas, mas Deus é maior. Essa semana, não sei quantos viram, um terremoto que aconteceu em Mianmar, no outro lugar. Um terremoto de 7,7 na escala Richter. E tinha um hotel muito grande, um prédio muito grande, que tinha uma piscina em cima do hotel. E tinha lá algumas pessoas sentadas, outras dentro do rio. E a gente viu que esse terremoto começou a sacudir aquele prédio. E aquela água, irmãos, começa a sacudir e derramar por cima, um prédio, não sei quantos andares, começou a derramar assim por cima, como se fosse uma cachoeira. E me trouxe aflição, porque tinha duas pessoas dentro da piscina, que a sensação que eu tinha que a água estava puxando eles para a beirada que se eles caem era fatal, porque o prédio era muito alto. E a gente consegue perceber o quanto a natureza é poderosa. Uma certa vez a gente viajou para a praia, e aí todo mundo que era nativo de lá falava: olha, aqui a praia é tranquila, só toma cuidado com os caldeirões. Os caldeirões eram como se fossem uns redemoinhos que formavam a onda via, fazia esse negócio e voltava e formava uns buracos lá na água. E de repente você perdia o controle, e no último dia a gente falava: bora dar o último mergulho para a gente ir embora. Na hora daquele último momento de banho ali, veio uma onda dessa e eu procurei o chão, e cadê o chão? Sobrinha de Amanda, começou a gritar, e eu só peguei no braço dela e joguei ela assim para perto de Amanda. A Amanda estava mais no raso, puxou. E naquele momento eu dei uma gelada, porque eu senti que naquele momento eu perdi o controle da situação. Por um instante eu perdi o controle da situação. Depois a água deu uma baixada, eu consegui achar a areia, deu um impulso para frente assim e sair. Se eu não conseguisse, a água ia puxar a gente para o meio. E aquilo seria muito perigoso. E naquele momento eu pude perceber quantas nós somos sensíveis às forças da natureza e quanto a natureza é poderosa. E quando nós somos afetados por ela. Mas uma coisa é certa, irmãos, irmãs, os rios, o poder do rio, o poder do mar, não se compara ao poder de Deus. O mar e os rios não se comparam ao poder de Deus. Na cultura hebraica, simbolizam caos, perigo. O mar, os rios, na cultura hebraica, simbolizam o perigo. As tempestades representam a tribulação, as tribulações, as forças que parecem incontroláveis. Mas o texto vai nos ensinar, irmãos, que Deus é mais poderoso do que as grandes águas. Não há como não lembrar do momento em que os discípulos estavam no barco com Jesus. E de repente começa a tempestade. E de repente eles começam a se assustar e eles começam a perder o controle da situação. E aí eles chamam a Jesus, que estava dormindo no barco. E naquele momento ali, Jesus se levanta e diz o texto que ele acalma a tempestade. Jesus aproveita aquele momento ali para mostrar quem ele é, que tipo de autoridade ele tinha, e para mostrar aos discípulos quem de fato ele era, o que ele podia fazer. Porque os discípulos começam a ficar perplexos e falando assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, esse trecho nos ensina uma coisa. Nos ensina que nós devemos conhecer a Deus. Porque em meio à tempestade, aqueles discípulos que estavam andando com Jesus, sendo discipulados por Jesus, sendo ensinados por Jesus, eles não conheciam o poder de Deus. Eles não conheciam o poder de Jesus Cristo. E aqui na passagem fez aqueles discípulos reconhecer e nos faz reconhecer que em meio às tempestades Ele é poderoso para acalmar a tempestade.
nos faz entender e reconhecer que mesmo no meio das tempestades, nós sabemos que nós temos um Deus que tem poder sobre as lutas, sobre as adversidades, sobre aquilo que nos faz perder o controle da situação. Deus está no controle de todas as coisas. Nos faz entender, irmãos, que Deus está acima das circunstâncias. Assim como Jesus acalmou a tempestade, assim como Pedro, que perdeu o controle quando começou a andar sobre as águas e começou a observar a tempestade ao seu redor e começou a perder o controle e começou a afundar. Nós precisamos entender que Deus está acima das circunstâncias e nós não podemos perder o olhar de vista, o olhar de Jesus Cristo. O nosso alvo deve ser o Senhor, e quando o nosso alvo é o Senhor, nós não conseguimos prestar atenção nas tempestades ao nosso redor. E que quando nós estamos com os olhos focados em Cristo, quando nós conhecemos quem é Deus, o que Ele pode fazer, quando nós focamos nele, nós, independente das circunstâncias, nós enfrentaremos com mais força, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? O texto vai dizer que o barulho das águas pode simbolizar a angústia da alma, mas nós devemos lembrar que o Senhor nas alturas, como o texto diz aí, é mais poderoso. Amém? As tempestades da vida, elas podem acontecer, podem surgir, mas Deus continua no trono. Deus continua reinando poderosamente. De que nós aprendemos com isso, que nós podemos enfrentar as provações, perseguições, dificuldades, mas nada foge do controle do nosso Senhor. Eu vi uma cena hoje que me traz angústia. 4 homens ou 5 homens, parecia que era tudo homem, não sei se tinha um povo com um pano na cabeça, eu não sabia. E dentro de uma cova, em pé, vivos e em perfeita saúde. E um grupo de homens jogando terra nessa cova para enterrá-los vivos, porque eram cristãos. Uma notícia nova, não é algo antigo, mas novo, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Irmãos, não importa se há perseguições ou não, nós sabemos que Deus ainda continua no controle. Amém? Porque nossa esperança não está materializada nas coisas desse mundo, mas nas coisas eternas. E é por isso que nós devemos olhar para o alvo, Cristo Jesus. Amém? E o salmista termina no verso 5, dizendo que a palavra de Deus é fiel e de que a sua santidade ela permanece. Os teus testemunhos são muito fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A palavra de Deus, irmãos, é inabalável. Se Deus reina com poder, a sua palavra também é segura e confiável. O salmista declara que os testemunhos do Senhor são fiéis. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor, ela cumpre o seu propósito. Amém? É por isso que nós precisamos aprender 2 coisas. Segundo, primeiro, que a palavra de Deus, ela é essencial para as nossas vidas. A palavra de Deus é essencial para as nossas vidas. Um crente forte, com uma fé inabalável, ele é cheio da palavra, cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da palavra, cheio do conhecimento de Deus. Conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel, porque Deus está no controle. Uma vez, na classe da escola dominical, uma irmã me perguntou: diante de tantas perseguições, diante de tanta dificuldade de escrita na época, de papel e tudo mais, porque a gente vai estudar teologia, uns tabletezinhos de barro que o povo fazia pegava um pedacinho de pau, cortava assim na diagonal e saía fazendo os riscos e colocava no fogo, igual faz um barro, coloca no fogo ali, e aqueles tabletes ali era a história contada, passada, era dificuldade demais, tanto para fazer e escrever nesses tabletezinhos de
de barro, como para se manter eles inteiros. Às vezes vinham as guerras, as pessoas invadindo os lugares, e aquilo se perdia muitas vezes, e hoje são encontrados às vezes enterrados em ruínas, e datados de muitos anos atrás, de 4.000 anos atrás, de 6.000 anos. E aí essa menina me perguntou assim: como ter certeza de que essa palavra de Deus, tudo que está escrito aí é de fato de Deus, está tudo correto? E uma das respostas que eu disse foi que Deus, ele reina soberanamente, nada foge do seu controle. Eu falei para ela: o Deus que diz que não deixa cair uma folha de uma árvore sem o seu consentimento. Imagina uma floresta amazônica com tantas folhas caindo, e você entende pela fé de que aquela folha ela só cai se Deus consente, e Deus permite. Como que tudo que está escrito aqui Deus não permitiu que acontecesse? Dentre as explicações teológicas para isso, a crítica textual. Quem já fez letras, eu lembro que a Amanda estava fazendo letras e estudando sobre isso, falando sobre crítica textual, análise do texto, vendo o contexto, tudo direitinho para ver se aquilo realmente confere com o tempo que foi escrito. E a gente fica olhando assim, que quando você quer contar uma mentira, se eu tenho um carro velho e falo assim: meu carro é muito novo, eu vou fazer uma propaganda do meu carro. Eu não vou falar, se eu vou vender meu carro, eu não vou falar os defeitos do carro, eu vou falar as qualidades do carro. Ele é veloz, ele é bonito, ele bebe pouco na pista, bebe muito na rua. Eu vou falar mais as qualidades do que os defeitos dele. Aqui a gente vê, irmãos, Deus não esconde nada dos defeitos do seu povo. A gente vê Moisés pecando contra Deus, a gente vê o rei Davi adulterando, e a Bíblia contando isso, tudo como não é fazendo uma propaganda, mas é contando os defeitos da família de Jesus. Toda a casa de Israel mostrando a incredulidade do povo, a idolatria do povo. Como é que isso, se é para uma mentira, você vai contar só as qualidades? Não é uma propaganda, mas é algo real, e Deus está no controle de todas as coisas, irmãos, e nós sabemos que Deus é soberano. A gente viu lá os escritos de Qumran, que foram descobertos há pouco tempo atrás, e a crítica estava em cima, dizendo que os textos foram alterados, e aí encontra esses pergaminhos de Qumran dentro de uma caverna, lá que os meninos estavam olhando umas cabras lá no meio do deserto, e aí ele entra, joga uma pedra dentro dessa caverna, e chega lá, ele sente que bateu em cacos e quebravam, e quando entra lá, escritos, os escritos mais antigos, porque o que a gente tem hoje é a cópia de cópia, e eles acharam os escritos mais antigos do que o que a crítica estava dizendo, que poderiam ter sido alterados. E eles ao compararem os textos, eles viram que nenhuma vírgula tinha tirado do texto mais antigo do texto mais novo, ou seja, aquilo era uma cópia fiel. Deus está no controle, irmãos. Você acha que não foi Deus que preservou esses escritos dentro daquela caverna, com tantas intempéries, com tantos traços que poderiam comer aqueles couros, que é feito de couro? Vocês acham que não foi Deus que guardou isso para poder mostrar à humanidade a fidelidade dele para com as Escrituras? Por isso nós devemos ter confiança. E é interessante que o salmista termina dizendo que a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Se Deus é santo, seu povo também deve viver em santidade. Nós não podemos apenas confiar na soberania de Deus, mas também nós devemos também andar em obediência à sua palavra. Amém? Deus é soberano, os seus testemunhos são fiéis e Ele é santo. E assim como Ele é santo, nós também devemos viver em santidade. Amém? Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra como nossa regra de fé e de prática.
em um mundo de tanto relativismo, onde a verdade é distorcida, nós devemos lembrar que os testemunhos do Senhor, eles são fiéis. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Nós devemos também buscar a santidade, pois somos chamados a refletir o caráter do nosso Rei, o caráter do Senhor. Amém? Irmãos, esse salmo nos ensina que Deus é o Rei soberano que governa desde a eternidade. Seu domínio não pode ser abalado. Seu domínio não pode ser abalado, nem mesmo pelas forças da natureza ou pelas crises deste mundo. Sua palavra é fiel, e aqueles que confiam nele podem descansar seguros. Confie na soberania de Deus. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua história. Lembre-se de que Ele é maior do que as tempestades. Não tema, pois o Senhor é mais poderoso do que qualquer adversidade, de que qualquer adversário. Viva em obediência à sua palavra. Sua santidade deve ser refletida em nós. Amém? A sua santidade deve ser refletida em nós. Deus reina soberanamente. É santo e quer que seus adoradores vivam em santidade. Amém? Podemos ter confiança. Não importa as crises. Ainda que não seja fácil, Deus está no controle, reinando soberanamente. Esse é o Deus a quem servimos. O Deus que não depende das circunstâncias desse mundo, mas que governa esse mundo. Como um maestro que rege a sua orquestra. Nada foge do controle do Senhor. Quantas lutas você já passou? Quantas secas nós já enfrentamos? Eu me lembro que eu estava trabalhando no posto ainda. Chegou um povo, acho que já contei isso aqui. Chegou um povo de fora. Eles estavam fazendo uma viagem, não sei onde eles estavam, se era do sul, de São Paulo, não sei. Sei que ele passou lá, sabe aquela época que o auge da seca, que você olha para o lado das caatingas, parece que as plantas estão tudo mortas, e o sol quente. Ele falou: rapaz, que lugar é esse? Como é que vocês conseguem viver aqui dessa forma, num calor desse, numa sequidão dessa? Aí o irmão nosso, diácono da igreja, que trabalhava com a gente lá, falou: aqui nada, é tranquilo, nós somos adaptados. Aqui é normal, está tudo normal, está tudo sob controle. E ele saiu. Interessante que depois de algum tempo, não sei quanto tempo depois, eles voltaram e já tinha chegado a chuva. Ele falou: o que foi que aconteceu aqui? Aquele deserto seco, agora está as árvores tudo verde na estrada. O que foi que aconteceu? Aqui é assim, meu amigo, nós somos adaptados. Não falei para você? Ainda que não seja fácil, Deus está no controle e Ele nos guarda e nos guia. Quantas vezes você já enfrentou isso? Secas, enchentes. Eu me lembro que esses dias, irmãos, alguns anos atrás, a gente não pôde ter culto no domingo aqui porque estourou uma tromba d'água no meio da estrada. Imagina aí abrir um buraco no meio da estrada e começar a jorrar água a ponto dos carros não poder passar. Foi isso que aconteceu. E nós vencemos, nós estamos aqui. E hoje nós temos asfalto. Pode cair água, pode com seca, com chuva. Nós temos asfalto agora para poder vir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele reina soberanamente. Está no controle de todas as coisas. Ponha toda a sua confiança no Senhor. Independente das circunstâncias. Amém? Você pode não lembrar de nada do que eu disse aqui. Mas lembre-se disso. Põe a sua confiança total no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado para nos mostrar por meio dela que o Senhor reina soberanamente, que o Seu domínio não pode ser abalado, que a Sua palavra é fiel e nós devemos confiar inteiramente nela. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque o Senhor é santo e importa que nós vivamos em santidade. Nos ajuda a viver em santidade, em nome de Jesus Cristo. Refletir o brilho do Senhor em nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Diante das adversidades da vida, nós precisamos ter plena confiança de que o Senhor está no controle. Nos ajude, porque na prática a gente sabe que isso é muito difícil, mas o Senhor nos ajuda a vencer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe-nos, abençoe a nossa volta para casa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, ó Deus, no controle de todas as coisas, como nós aprendemos aqui, nos guardando, livrando de todo mal. Ó Deus, oramos já intercedendo, ó Deus, por os festejos do centenário, ó Deus, da Igreja Presbiteriana de Lapão, que o Senhor possa estar ministrando ao nosso coração nesses dias, ó Deus, trazendo cura, salvação, ó Deus, e renovo da parte do Senhor para o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. O Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos leve em paz. Terça-feira nós não teremos reunião.